Olá, querido, olá, querida, como você está? Espero que esteja bem, espero que tua família esteja bem. Eu gostaria que você me desse alguns minutinhos da sua atenção, porque a partir de agora eu quero conversar com você. Eu sou o pastor Bruno Cassini e estou aqui para te ajudar. Uns dias atrás eu vivi uma experiência muito interessante, algo muito simples, mas que marcou a minha vida e eu gostaria de compartilhar com você. Eu me peguei pensando em determinado momento, pela manhã, após um período de oração, estava lendo a Bíblia. De repente eu vi que eu estava pensando naquilo que eu perdi, nas pessoas que se foram, aquelas que me deixaram, em situações que não deram certo, em projetos e planos que eu idealizei que não se concretizaram. Eu passei um tempo, eu não sei quantos minutos exatamente, mas eu passei algum tempo pensando nisso e tendo sentimentos em cima disso. Quando eu percebi até, eu estava me sentindo triste e abatido por essas questões. Mas no meio disso tudo, conversando com Deus, como que se eu estivesse desabafando com Ele, na verdade era o que eu estava fazendo, compartilhando com Ele aquilo que eu considerei naquele momento uma dor dentro de mim, fruto desta reflexão. De repente eu ouvi Deus falando comigo. Olhe para aqueles que ficaram ao invés de olhar para aqueles que saíram. Olhe para aquilo que deu certo ao invés de você olhar para aquilo que deu errado. E celebre estas pequenas coisas. Comemore aquilo que deu certo. Comemore as pessoas que ficaram ao seu lado, se poucas ou se muitas. A verdade é que você tem que celebrar. Eu comecei a parar para pensar o quanto nós consumimos tempo durante a nossa vida pensando nas coisas que não deram certo, reclamando por aquilo que deu errado, reclamando por aqueles que se foram. E nós deixamos de valorizar as coisas que deram certo, as pessoas que ficaram ao nosso lado e aquilo que se concretizou em relação aos nossos sonhos. Às vezes nós pensamos mais no que nós não temos do que naquilo que temos. Às vezes damos mais atenção àquilo que nós desejamos do que àquilo que nós conquistamos. E eu pensei, será que eu estou sendo ingrato? A verdade é que eu não estou conseguindo celebrar as pequenas conquistas. E foi isso que eu concluí. Infelizmente, queridos, nós não conseguimos valorizar as pequenas coisas, como se todas as coisas tivessem que nascer grandes, como se todas aquelas que nós admiramos, porque se tornaram relevantes, um dia já nasceram assim, ou seja, nunca foram pequenas, nunca passaram pelos momentos de dificuldade, momentos desafiadores. E a verdade é que tudo que hoje é grande um dia foi pequeno. Tudo aquilo que se tornou muito relevante um dia foi inexpressivo aos olhos de muitos. A verdade é que nós precisamos aprender, a partir de agora, a celebrar as pequenas conquistas, a comemorar as coisas pequenas, porque são elas que vão nos preparar para algo maior, são elas que vão nos conduzir para as coisas grandes. Os pequenos projetos, as pequenas conquistas, elas vão somar ao longo da nossa vida para que a nossa experiência ela se transforme em algo cada vez maior. E a verdade é que as pessoas que estão ao nosso lado, elas precisam ser valorizadas, elas precisam ser notadas. E às vezes nós desfazemos dessas pessoas por conta daqueles que foram embora, por conta daqueles que nos deixaram. E até que ponto nós estamos sendo justos e corretos com essas pessoas, ou até mesmo conosco mesmo. Então eu quero chamar você a atenção para esse detalhe. Pare e pense se você também não tem se comportado desta maneira, se você não tem sido assim também. Ingrato de certa forma, ou talvez até tenha sofrido ou esteja sofrendo por aquilo que você não conseguiu conquistar, por aquilo que se foi, ao invés de olhar para o que está ao seu lado, para aquilo que está nas suas mãos. Então, eu queria te chamar a participar desse momento da minha vida, fazendo o mesmo, celebrando aquilo que você tem nas mãos, celebrando as coisas que você já conquistou, celebrando os sonhos que se tornaram realidade. Eu tenho certeza que a partir desse momento, quando as coisas começarem a ser dessa forma, ou talvez quando você começar a praticar isso, tornando-se um comportamento, um hábito, as coisas serão muito mais saudáveis e mais leves. Você vai olhar com outros olhos
Porque foi assim que aconteceu. E de 2 dias para cá, quando eu vivi essa experiência, as coisas se tornaram diferentes, porque agora eu tenho procurado focar muito mais naquilo que eu tenho, naquilo que está nas minhas mãos, naquilo que Deus permitiu chegar a mim ou permanecer comigo, porque eu sei que a partir daí as coisas serão diferentes. Não fique dando atenção ao que foi, aquilo que não tem um valor significativo e não merece toda esta atenção e esse tempo, porque também não vai construir nada. Mas foque agora naquilo que com certeza você tem nas mãos, porque fará grande diferença. E comece a comemorar isso. Celebre de forma intensa essas pequenas conquistas, porque elas farão grande diferença na sua vida. E mais, elas se tornarão grandes, talvez maiores do que você imagina, e concretizarão os teus sonhos. Pensa nisso aí. Fica com esse pensamento, com essa experiência e compartilha com as pessoas que você entende que possam estar vivendo essa mesma experiência que nós estamos vivendo. Porque eu tenho certeza que a partir daí, elas também vão consumir menos tempo pensando em questões que não vão levar a lugar nenhum e vão investir mais tempo celebrando aquilo que Deus lhe concedeu como vitória. Seja pequeno, seja grande, o importante, celebre as suas conquistas. Deus te abençoe, um forte abraço